meus queridos do 100% Forró, meu querido Eudes Ribeiro, olha, eu faço parte dos 20 anos dessa história, viu? Ó, beijo da Galícia aqui. Acende com a mão, me diga boa sorte. Vou levando você na minha saudade. A tua imagem me acompanha na viagem. A tua imagem me acompanha na viagem. Não quero lágrimas, já Deus, já Deus, já Deus. Como é que é vir de uma família humilde? Eu lembro muito bem de uma certa reunião, das dificuldades que vocês passaram, até você fez muita gente nessa reunião chorar quando relatou de uma chuva que teve e que simplesmente alagou e tudo e tal. Então, o que é que passa na sua cabeça hoje ter se tornado uma referência dentro da Polícia Militar com a patente de apenas capitão? Porque até chegar a coronel, mas você como capitão, você conseguiu se destacar na polícia. Esse destaque te levou ao Congresso Nacional. O que é que passa na tua cabeça e hoje já está na segunda Secretaria Estadual, enfim? Assim, eu sinto muito, né? Eu gosto de contar minha história porque ela é inspiradora para o jovem, principalmente o jovem da zona rural, da zona urbana, que não tem condições financeiras. Então, eu digo que do primeiro dia que eu iniciei a estudar, eu comecei a estudar com 7 anos, né? Meu filho começou a estudar com 2 anos e meio, eu com 7 foi que eu iniciei os estudos. Desde o primeiro dia que eu pisei numa escola, o dia que eu saí de uma faculdade, todo esse processo foi em escola pública. Então esse é o exemplo, né, de que a gente consegue, mesmo dentro das dificuldades. É óbvio que a gente tem mais dificuldades. Talvez isso consolide você a ter esse exemplo, a trabalhar dedicadamente. Foi um outro aspecto da questão da Polícia Militar, né? Eu entrei na Polícia Militar com a ideia de passar 1 ano. Mas qual era a minha teoria, né? De que durante esse ano eu daria tudo de mim, eu como cabo da Polícia Militar. E já fiz isso, né? Então eu entrei ali, me dedicava, eu me destacava naquela região ali do Promorá, que eu fui trabalhar na 5ª Companhia, era lá no Promorá. E sempre me destaquei. Tanto que comandava a viatura era só sargento. E eu fui o primeiro cabo naquele processo a comandar uma viatura. E nesse processo de destaque, fiz o curso de sargento e depois a formação de oficiais. E eu tinha um objetivo fixo, né? Quando eu formei no Pará, e lá no início das aulas, né? Fazer aquela dinâmica. O que é que você quer ser dentro da polícia? Eu quero ser comandante-geral. Meu foco é ser comandante-geral. Não consegui porque nesse percurso eu fui para deputado federal. Então, teoricamente foi maior porque depois eu fui secretário de segurança. Então, fiquei comandando a PM, a Bombeiro e a Polícia Civil. Então, de uma certa forma, atingi esse objetivo. E dentro dessa dinâmica, né, de assumir a unidade especializada, na verdade eu comecei, que às vezes as pessoas não lembram, mas naquela transição do COI, que houve um problema aqui na Meruoca, né, que houve aquelas mortes, que se extinguiu as unidades especializadas. E quando reiniciou o processo, com muita dificuldade, eu reiniciei, eu fui o primeiro a fazer parte daquele processo já como um aspirante oficial. Aí se transformou em GAT, e a partir dali, aquele, digamos assim, medo de alguns oficiais de liberar aquela unidade de ir para a rua, então era quartelado. Mas mesmo assim, à noite eu pegava a guarnição, saía sozinho fazendo policiamento, mesmo a unidade sendo aquartelada. E depois o Coronel Prato me chama para comandar a Rony. Então a gente sai de um processo de capitão que era membro do GAT e passa a comandar praticamente uma companhia com efetivo de batalhão. E não tinha estrutura. Funcionava dentro do Cefap com 330 policiais, numa sala. Eu andava fazendo policiamento buscando uma sede pra gente. Aí uma vez ali próximo do Instituto de Identificação, do cemitério, tinha um indivíduo lá que dava muito trabalho pra gente, mas de piqui. Aí ele vai passando o piqui, vai correndo. Aí eu desço da viatura,
quando passa dentro do Instituto de Educação, pula o muro, aí tem lá um espaço, uma quadra, um mato cobrindo. Aí onde desceu o Piqui pra lá, vamos dizer a história, Eu e ia foi perguntar olhar. se encontrou um espaço, mas perdeu Deixei o o Piqui, pique. Piqui foi embora. E que ficou pra depois. Aí na mesma hora eu liguei pro Coronel Prado, Coronel, achei a sede Uma da... boa e uma má notícia. A má nós perdemos o Piqui, mas a boa nós rachamos a sede. Esse Piqui, por coincidência, eu morava lá. Eu digo, olha, aqui um raio de 5 quilômetros, todo mundo vai dormir de porta aberta. Na reunião que a gente fez de lançamento do batalhão. Mas lá foi difícil, porque era a região considerada de venda de entorpecente. Matinho ali, né? Ali Mas era eu complicado. consegui. Era assim, eu vivia aquilo ali. Então acho que foi essa dedicação ao trabalho da Rony, que as pessoas, elas às vezes me relatam, né? Capitão, quando você estava na rua, quando você estava na Rony, você aparecia nas entrevistas, a gente tinha assim, uma sensação de que podia dormir tranquilo, que você estava fazendo ali a nossa guarda. E às vezes era mesmo, né? Às vezes o pessoal de manhã ligava para um canal de televisão, aqui na minha rua não passa uma viatura. Aí o soldado, capitão, nós acabamos de passar naquela rua a noite quase toda. Eu digo, não, mas isso aí a gente fica para nós, porque a gente sabe que fez o nosso papel. Era noite rodando todo o tempo. Então isso aí, da questão da dedicação, fez a gente ser reconhecido. E aí me propus, a primeira, eu nunca tinha sido candidato a nada. A única coisa, eu dizia nas primeiras reuniões, que a única coisa que eu tinha sido eleito na minha vida era ser presidente de turma, não era nem do Grêmio, era Já da tinha turma. essa experiência. Deixei endoidecer meu coração, endoideceu. Agora o que é que eu faço sem o seu amor? Agora o que é que eu faço sem um beijo teu? Você endoideceu meu coração, endoideceu. Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem um beijo teu? Eu nem pensei, já tava te amando. Meu corpo derretia de paixão.